Olá, como vai? Eu sou o Wellington, eu sou psicólogo clínico e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também com outras terapias. E é um prazer estar mais uma vez aqui com você. E eu vou hoje iniciar uma série de vídeos tratando de um assunto muito sério, o vício em pornografia. Neste primeiro vídeo, eu vou falar apenas sobre como a neurociência explica esse terrível vício e depois abordaremos então outros assuntos. Mas a verdade é que o vício em pornografia tem afetado a vida de homens e mulheres em diversos aspectos e os sintomas são os mais impressionantes: disfunção erétil, perda de interesse pelas reações reais, perda de interesse pelo parceiro ou pela parceira, ansiedade social, procrastinação, perda da motivação, perda da força de vontade, baixa autoestima, vergonha, culpa, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Portanto, se você sofre ou conhece alguém que sofre com esse vício, fique ligado e nos acompanhe nesta série bem importante, bem legal, que vai ensinar bastante como lidar e até mesmo vencer esse vício. Estamos juntos com você. Vamos começar então a série de vídeos sobre pornografia. E como eu falei na introdução, eu hoje vou abordar o lado científico do vício. Nos próximos vídeos estarei falando dos perigos, dos sintomas do vício e tantas outras coisas. Mas como a ciência e a neurociência entende e explica o vício em pornografia? Porque os vícios, de uma maneira geral, acontecem. No ser humano, existe uma coisa que chamamos de circuito de recompensa, e esse circuito tem uma tarefa evolutiva. Sendo assim, ele entende que é responsável pela nossa autopreservação e também pela preservação da própria espécie humana. Então, esse circuito ordena a fazer tudo aquilo que venha garantir a nossa sobrevivência e também a sobrevivência da espécie. E a dopamina é o principal neurotransmissor responsável por todo esse processo. Então, quanto maior a descarga de dopamina, mais nós vamos desejar algo, desejar que algo aconteça. E tudo que estiver ligado, então, à nossa autopreservação, como, por exemplo, comida e sexo, estimulará ainda mais o aumento da dopamina no nosso organismo. Consegue perceber, então, um pouco como funciona? Devido ao nosso instinto de preservação e esse circuito de recompensas, sempre que tivermos relacionados a assuntos que envolvam sexo, comida, gordura, açúcar, o nosso organismo sempre estará predisposto a isso, porque esses temas são considerados reforçadores naturais de recompensa. Mas antes de continuar explicando como funciona tudo isso, quero contar uma história muito interessante para vocês. Essa história envolve o ex-presidente americano Calvin Coolidge e a sua esposa. Conta-se que eles estavam conhecendo uma fazenda no interior dos Estados Unidos quando, num determinado momento da visita, a senhora Coolidge, esposa do presidente, foi ao galinheiro e soube que o galo do lugar copulava 17 vezes por dia. Então, como o presidente estava em outra parte da fazenda com a comitiva, ela, em tom de brincadeira, disse ali àqueles que estavam com ela naquele lugar: informe isso ao senhor presidente quando ele passar por aqui. Quando o presidente passou por lá, ele foi informado e ele então perguntou ao fazendeiro: mas
o galo copula com a mesma galinha todas as vezes? E a resposta do fazendeiro foi: não, senhor presidente, não é com a mesma galinha, mas sempre com uma diferente por vez. E o presidente, então, concluiu: informe isso à senhora College. E essa resposta automática a parceiros sexuais que o galo da fazenda da história tinha, ficou conhecida então como o efeito College. Embora isso pareça uma brincadeira e até mesmo uma piada, essa história tem uma relação muito grande com o que acontece com o vício em pornografia, principalmente com a pornografia pela internet. Mas voltemos a falar da dopamina. Como vimos, o desejo sexual é despertado através desse neurotransmissor que chamamos de dopamina. Mas o que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos nossos neurônios que têm a função de enviar informações às demais células do nosso corpo. Então, a dopamina é o neurotransmissor responsável por regular todo o nosso circuito de recompensa. E é graças a esse circuito de recompensas que podemos então experimentar as variadas sensações de prazer pelo nosso corpo todo. Porém, esse mesmo circuito de recompensas pode fazer com que a gente desenvolva os nossos vícios. A dopamina, ela é estimulada com novidades. E sempre que surge um estímulo novo, isso vai aumentar a produção de dopamina. Isso acontece com qualquer coisa. Um novo eletrônico, um filme, uma série nova, até mesmo uma fase de jogo de videogame nova vai estimular a produção de dopamina. Porque a novidade ativa o sistema dopaminérgico do nosso cérebro, causando um aumento do neurotransmissor dopamina. Só que com o tempo, essa novidade deixa de ser novidade e aquela excitação toda sentida vai diminuindo, à medida que a dopamina também vai baixando. Chamamos isso de esfriamento, ou seja, o que era novidade vai se tornando comum e o circuito de recompensas vai descarregando cada vez menos dopamina no corpo, a não ser que surja uma outra novidade. Consegue perceber? Consegue entender? A pornografia, e principalmente a pornografia pela internet, é uma máquina de novidades, portanto, uma máquina de dopamina e um grande ativador do nosso circuito de recompensas, pois basta um clique para que uma novidade surja e assim o sistema de recompensas volte a descarregar a dopamina em todo o organismo. Porém, quando o cérebro se depara com um número ilimitado de estímulos, cuja quantidade ele talvez seja incapaz de suportar, ocorre um outro fenômeno que chamamos de dessensibilização. Eu vou explicar. Com o aumento exagerado dos estímulos, as células nervosas do nosso corpo ficam sobrecarregadas e começam então a emitir sinais para o corpo que não aguentam mais tanta dopamina. E ocorre então a dessensibilização, que é a regulação natural do corpo devido ao excesso de uma determinada substância. Ou seja, o organismo começa a remover do corpo os receptores de dopamina e isso faz com que a dopamina tenha o seu efeito diminuído. E é assim que o vício acontece.
Com menos receptores de dopamina no sistema nervoso, a pessoa acaba sentindo cada vez menos prazer com a mesma quantidade da substância que consumia antes. E assim, acaba tendo que procurar mais da substância viciante. E por sua vez, realimenta esse processo, originando, então, o vício. No caso da pornografia, a pessoa começa a sentir menos prazer e acha que tem que consumir mais pornografia mais pesada, se tornando assim um viciado em pornografia. Observem que o ciclo do vício em pornografia é semelhante ao de todos os outros vícios, ou seja, vem a satisfação com o estímulo e, consequentemente, o aumento da dopamina. Com o tempo vem a anestesia ao prazer. E aí, a busca por mais estímulos e o aumento da dopamina. Então, depois vem o quê? O declínio nos receptores de dopamina. E vem a anestesia ao prazer. E aí, a busca por mais estímulos, por um estímulo ainda maior do que o anterior. E, em pouco tempo, isso vai se repetindo. E quando vê, a pessoa está descontrolada e viciada em pornografia. Isso é tão sério que a pornografia hoje se tornou um dos piores vícios que existe. E tem causado problemas diversos na vida de homens, mulheres e de casais, com disfunção erétil, ansiedade social, a procrastinação, a desmotivação, autoestima muito baixa, depressão e, gente, até mesmo casos de suicídio. A pessoa chega ao ponto de não conseguir fazer mais nada, não desenvolve os seus relacionamentos, os seus projetos, ela paralisa completamente, porque toda vez que ela mexe no celular ou mexe no computador, ela é estimulada a consumir pornografia. E por que a pornografia é um dos vícios mais perigosos e mais viciantes? Porque por mais que o álcool e outras drogas estimulem também a liberação da dopamina no nosso corpo, o nosso organismo é evolutivamente preparado para procurar comida e sexo e não drogas. Com isso, alimentos calóricos, a pornografia, principalmente a pornografia na internet, tem muito mais potencial para viciar as pessoas do que as drogas. Por isso, é preciso tomar muito cuidado. Diferente de outros tempos, onde a pornografia era consumida por revistas que saíam periodicamente, hoje a pornografia está disponível na internet com muito fácil acesso, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma gratuita e privada, dentro da casa de milhões de pessoas. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos têm acesso. E se você reconhece que tem sido transtornado por isso, meu amigo, minha amiga, busque ajuda o quanto antes. Nos próximos vídeos eu continuarei falando sobre esse assunto. Então, fique ligado no nosso canal, nas nossas redes sociais. E se você achou esse assunto importante, curte, compartilhe e nos siga nas nossas redes sociais. Até a próxima, até o próximo vídeo.